Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 4 da nossa série Nutrientes e hoje a gente vai falar sobre o micronutriente manganês. Quais que são as suas funções para as plantas, como que ele está no solo, também sintomas de deficiência e como que a gente pode corrigir esse nutriente no solo. Então fica comigo que a aula de hoje está muito legal. Olá meu povo, Jonathan por aqui, chegando para mais uma aula aqui do canal AgroBrasil da nossa série Nutrientes, aula número 4, que a gente está falando sobre cada um dos nutrientes essenciais para as plantas. Então já tem outras 3 aulas liberadas, está chegando aqui pela primeira vez, pode assistir essas outras aulas. Outra coisa, se você quiser receber esse material em PDF, aqui abaixo tem o link do nosso grupo de conteúdos. Se você não se cadastrou ainda, é só clicar, se cadastrar, você coloca o seu e-mail e aí você pode entrar no nosso grupo silencioso secreto no WhatsApp, que toda semana a gente manda os materiais em PDF das aulas da semana, obviamente, e também avisa de novas aulas. Combinado? Vamos para a aula então, pessoal, que tem bastante conteúdo e me acompanhem também até o final. Como a gente sempre começa falando aqui de cada um dos nutrientes na nossa série, é sobre como que ele está presente no solo e algumas considerações de manejo. Eu não vou entrar muito em detalhes e questão de absorção, de transporte, que eu acho que não é o mais importante. O mais importante é a gente entender o que é um nível do elemento baixo, né? Quais condições que eu posso ter sintomas de deficiência e também como que eu corrijo esse elemento quando ele estiver num nível muito baixo, que pode ocorrer uma deficiência, né? Aqui, você que estiver anotando, tem um papel e uma caneta, anote isso. Eu coloquei para ficar bem fácil para você entender. O que é uma concentração baixa de manganês no solo? Menos do que 1,5 mg por decímetro cúbico. Tá? E entre 1,5 e 5 mg por decímetro cúbico é um nível médio. Professor, vai ser sempre assim? Não, dependendo da literatura, você pode encontrar um número um pouco diferente. Agora, níveis muito altos de manganês, eu estou falando ali de 90 mg por decímetro cúbico, 100, 150, 200 inclusive existe, você pode ter o efeito contrário. O manganês, ao invés de ele se tornar um nutriente que vai ajudar a produzir mais, ele pode se tornar um elemento tóxico, tá? Então você deve olhar na análise de solo também isso, interpretar corretamente essa análise para saber se ele está num nível adequado, se ele está num nível muito baixo ou se ele está num extremo, como num nível tóxico, que é um dos elementos que acontece bastante isso de estar num nível tóxico. Porque ele é um nutriente muito abundante em solos tropicais pelo material de origem. Vou falar com base aqui na minha realidade. Eu estou no sudoeste do Paraná. O sudoeste do Paraná tem como origem do solo, né, basalto, tem um derramamento basáltico e o basalto tem muito manganês. Então, ao longo do tempo, com a deterioração dessa rocha, o manganês foi sendo liberado no solo. E a gente aqui não precisa muito se preocupar com esse elemento, com o manganês, porque quando a gente faz a análise, ele está lá num nível alto. Inclusive, ele pode se tornar tóxico quando você tem um solo que esteja com pH muito baixo. pH de 4, 4,5, aí ele se torna um elemento tóxico. Como que a gente faz para corrigir essa toxidez? Através do calcário. Só que aí acontece uma outra coisa. Se tu fizer uma calagem em excesso, o manganês também pode ser indisponibilizado, diminuir muito a disponibilidade para as plantas e aí você ter sintomas de deficiência. Por isso que eu bato sempre na tecla que deve ser feita uma análise de solo e deve ser feita uma boa recomendação de correção. Porque veja que nos dois lados aqui você tem problema. Você tem problema no excesso e você tem problema na deficiência. Vamos lá, quais que são as funções do manganês para o metabolismo vegetal? Aqui, como a gente começou falando sobre os micronutrientes, aqueles que as plantas precisam menos ali para a sua constituição, não precisa de uma quantidade tão alta, né? Eles são fundamentais para as plantas, mas eles têm funções mais de ativador enzimático, de atuação de formação de RNA, por exemplo. E aqui o manganês, ele é constituinte, e aí eu destaco essa função do manganês, que ele participa da constituição da chamada enzima S. O que é essa enzima, professor? Essa enzima ela atua no processo da fotossíntese, quebrando a molécula da água, fazendo uma fotólise. Seria como se fosse a nossa imunidade, né? O médico não fala, às vezes a tua imunidade está baixa, precisa tomar ali
um zinco, precisa tomar uma vitamina C para aumentar a tua imunidade, também nós, seres humanos, somos parecidos com as plantas nesse sentido. Então, quando a planta também tem todas essas enzimas, ela sintetiza essas enzimas e o manganês é um ativador enzimático dos metabólitos secundários, ela está mais forte para se defender contra pragas e contra doenças. Vejam que eu já falei aqui sobre o boro e sobre o zinco, e eles também tinham papéis na defesa contra pragas e contra doenças. Por isso, depois aqui da série Nutrientes, vocês vão saber que os macro e os micronutrientes, e boa parte dos micronutrientes, tem essa função de defesa da planta, né? De se defender. E aí também, você fazendo uma adubação equilibrada, um solo com uma boa quantidade de nutrientes, vai ser uma planta mais resistente, mais forte, e você vai precisar usar menos fungicidas e menos inseticidas, tá? Também atua na ativação da RNA polimerase e tem o seu efeito indireto na síntese de proteínas e na multiplicação celular. Então veja que o manganês, ele é um micronutriente, só que ele é um micronutriente muito importante dentro dos processos fisiológicos que acontecem dentro da planta. Aqui eu trouxe uma outra coisa muito interessante para vocês, que é o seguinte: a cultura agrícola, quanto que se acumula de manganês na matéria seca e quanto de manganês que é requerido para a produção de 1 tonelada de grãos dessas culturas. Então veja, do algodoeiro aqui eu preciso de 130 no acúmulo de matéria seca total e 100 gramas por tonelada para a produção de 1 tonelada de grãos. Aqui no caso da cultura da soja, 312 gramas por hectare de manganês e para a produção de 1 tonelada de grãos, 130 gramas por tonelada. Do milho, aí aumenta bem mais, né? 766 gramas por hectare de manganês acumulado e 120 gramas por tonelada de manganês produzido. E o arroz, 461 total acumulado e 154 aqui por tonelada de grãos produzido. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é com relação à marcha de absorção dos nutrientes. Como vocês sabem, os nutrientes, a planta não precisa da mesma coisa de manganês, de fósforo, de potássio, do início até o final do ciclo. Isso vai variando. Geralmente se começa com uma baixa absorção desses nutrientes e depois vai aumentando. Por que isso é interessante a gente saber? Porque como o micronutriente manganês ele é quase imóvel na planta, e a gente entendendo essa questão da marcha de absorção, se tiver algum problema com deficiência desse elemento, a gente pode pegar o período de maior absorção e fazer uma pulverização foliar. Então, quando que é mais indicado aqui? A partir dos 30 dias. Veja que até os 30 dias do momento da emergência, até esses 30 dias depois, a planta da soja ali, nós temos uma absorção de 0,3 gramas por hectare por dia de manganês. Depois dos 30 dias, essa absorção passa a ser de 3,2 gramas por hectare por dia. Vai aumentando ali, dos 60 dias até os 90, aproximadamente, vai crescer um pouco, vai para 4, 5 gramas por hectare por dia. Então também, depois desse período, aos 40, 50 dias, se tiver alguma deficiência de manganês, a gente pode estar aplicando via foliar que a planta ali pode absorver também. Mas o ideal é claro que a gente sempre faça a verificação antes de plantar, porque como vocês viram na aula 1, existe uma série de desregulação dentro da planta dos processos fisiológicos até que ocorra o sintoma visual de deficiência. E aí vocês estão vendo, é para a cultura da soja aqui, e eu não vou querer colocar esse gráfico para vocês e dizer que em todas as condições vai acontecer isso, tá? Uma coisa que você deve ficar bem claro para você, na hora que você pega um gráfico, é que é uma situação de momento, de tipo de solo, de cultivar. Então pode ser que você tenha inclusive uma cultivar com uma maior exigência de manganês do que outra. Isso é comum das culturas agrícolas, não só da soja, mas do milho, do tomate e tudo mais. Mas olha só essa pesquisa. Foi relacionada à produtividade de grãos, aqui a produção de grãos, né? Com relação à dose de manganês com duas fontes. Uma fonte que é as fritas, né? Que eu falo aqui sempre, que é utilizado geralmente misturado com formulado na base.
Então, seja um FTBR12, um FTBR8, né? Essas que são as fritas. E o sulfato de manganês. O sulfato de manganês, geralmente, ele é aplicado, né, na forma foliar. Então, você dilui ele em água e aplica ele foliar. Nessas duas fontes, vocês estão vendo que as doses aqui de 8 até 11 quilos por hectare de manganês, o sulfato de manganês teve um resultado bem melhor em relação aqui às fritas. E outra coisa, não é toda a cultura agrícola que vai responder bem à adição desse micronutriente. Como eu sempre falo, os macronutrientes é uma questão à parte. Agora, os micronutrientes também a gente deve analisar, ver se aquela cultura vai responder uma aplicação foliar daquele elemento. Depois nós vamos falar aqui sobre algumas questões relacionadas à tomada de decisão da aplicação ou não. Mas aqui, culturas com maior probabilidade de resposta à aplicação de manganês são o feijão, a cultura da soja, o trigo, citros, videira, morangueiro, mandioca, macieira e também o sorgo. E aí a deficiência de manganês. Professor, onde que ocorre principalmente os sintomas? Nas folhas mais jovens. Você lembra lá que eu falei que os sintomas de nutrientes que tinham uma baixa mobilidade dentro da planta começavam a aparecer nas folhas mais jovens? E o manganês é um desses casos. Então vocês estão vendo aqui na cultura da mandioca, por exemplo, as folhas mais jovens ficam com as nervuras verdes e tem uma clorose internerval. Então isso aqui é característico que a gente chama de clorose internerval, que é a mesma coisa com a cultura da soja. As nervuras, tanto a nervura principal como as secundárias aqui, vocês estão vendo que estão verdes, mas entre as nervuras fica essa coloração mais amarelada. Isso depende, o sintoma, um pouco de cada cultura agrícola, mas basicamente vai ser parecido, essa clorose internerval nas folhas mais jovens. Como que a gente pode ter certeza que é uma deficiência de manganês? Através de uma análise de solo bem feita e através também de uma análise foliar, tá? Uma análise foliar. Não é você pegar as folhas que estão com deficiência de manganês. Tem toda uma metodologia para cada cultura agrícola para você coletar as folhas, mandar para o laboratório para saber se você tem efetivamente problemas com manganês. Então, são duas estratégias interessantes se você tiver com uma suspeita da deficiência de manganês. Também ocorre uma diminuição da estatura de plantas, uma diminuição da elongação celular, como a gente já falou, vai afetar várias enzimas, ativação de várias enzimas, inclusive ali o hormônio ácido indolacético, que a gente já destacou em alguns outros nutrientes. Então, vai diminuir a altura de planta, a divisão, elongação celular também, e aí a planta pode ficar com uma estatura um pouco menor. Beleza. Quais que são as condições para correção e para aplicação de algum produto à base de manganês? O solo com baixo nível do nutriente, vocês viram lá no início da aula, menos do que 1,5 miligramas, ele está baixo, entre 1,5 e 5 ele está médio, então a gente deve avaliar também a análise de solo, uma análise de solo bem feita. A ocorrência da calagem em excesso, quanto de calcário você colocou, tinha uma análise de solo para essa área, né? Porque se você colocou, vamos supor lá, 4 toneladas de calcário, não tinha análise de solo, era um solo arenoso, e vai plantar a cultura da soja. Obviamente que vai ser afetado por essa condição, né? Obviamente que você pode ter um problema com manganês ali. Então, é uma coisa que você pode ir relacionando com outra, né? Assistindo as aulas aqui do canal, quem é aluno dos nossos treinamentos profissionais, a gente bate também na tecla dessa questão de você aprender uma coisa e relacionar com outra. Opa, eu tenho solo arenoso. Na minha análise de solo, o nível do nutriente está baixo. A planta está lá com sintoma de uma clorose internerval nas folhas mais jovens. Será que não é um manganês? Pode ser. O que a gente pode fazer ali para tentar corrigir esse problema? O problema já está instalado, como eu falei, tem toda uma questão de desordem celular, subcelular também, só que a gente pode aplicar um sulfato de manganês depois dos 30 dias na cultura da soja, diluído em água, aí cuidado também para não aplicar em excesso, né, porque é o sal solúvel. Se tiver um produto quelatizado à base de manganês, pode ser utilizado, daí não vai dar nenhum problema com possível fitotoxidez. As fritas também uma boa opção, FTBR12 ou FTBR8 ou 10,
pode ser utilizado produtos foliares que tenham manganês na sua composição. Outra coisa, se tu tiver uma cultura sensível à falta desse nutriente, feijão, trigo, soja, mandioca, você pode ter problema, já liga o teu alerta. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Deixa o seu like aqui. Até a nossa próxima aula aqui da nossa série Nutrientes. Um forte abraço e tchau, tchau.